está sem internet, tem gente que tem realmente dificuldades em casa, tudo mais. Mas os que podem, tá? Façam esse apelo aí, para que a gente possa ter esse encontro aí. Então, deixa eu abrir aqui os slides. Então, gente, olha, uma revisão, na verdade é só relembrar coisa pouca mesmo, tá? Para que a gente possa prosseguir com segurança, certo? Então, gente, olha, eu percebi que vocês se apaixonaram por cardiovascular, mas já linfático, não tanto, né? Coração sempre chama mais atenção, né? Sangue, coração, tudo mais, veia, artéria. Então, olha, o sistema linfático faz parte do sistema maior, que é o circulatório, certo? Então, vocês precisam saber também do linfático. Então, só passando rapidão aqui, para a gente responder as questões, umas questões, e aí encerrar esse assunto de circulação. Gente, olha, o sistema linfático, tá? Para quem não lembra, é uma rede complexa de órgãos, linfóides, linfonodos, ductos linfáticos, tecidos linfáticos, capilares linfáticos, vasos linfáticos, que produzem e transportam um fluido chamado linfa, tá? Dos tecidos para o sistema circulatório. Então, o que é que significa? Significa que existe um tecido, um líquido ali entre os tecidos, tá? Chamado linfa. E esse líquido ele é drenado por uns vasos chamados vasos linfáticos. E esse líquido ele vai desembocar no sistema cardiovascular. Ou seja, esse líquido vai para o sangue. Porque a priori esse líquido veio do sangue, beleza? Esse líquido, a gente vai ver aqui agora, linfa. Linfa é um fluido esbranquiçado de composição semelhante ao sangue, porém sem hemácias. Contém muitos leucócitos. Leucócito, para quem não lembra, é célula de defesa, tá? Você tem vários tipos de leucócitos, como por exemplo os linfócitos, os neutrófilos e vários outros. Então a linfa é esse conteúdo, esse líquido que extravasou, né, da corrente sanguínea, né, dos vasos sanguíneos, saiu ali uma parte do líquido, e esse líquido ali que fica meio entre um tecido e outro, ele é absorvido pelos vasos linfáticos. A função, então, do sistema linfático na circulação é a remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais. Eu sempre falo que, principalmente as meninas, né, quando estão ali perto de menstruar ou durante, se sentem pelo menos inchadas, né, o corpo fica inchado. Aquilo ali é retenção de líquido, é retenção de linfa, tá? E tem até algumas massagens, né, alguns procedimentos para que essa drenagem seja melhor, né, que é drenagem linfática. Então, tem a função também de absorção dos ácidos graxos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório. Pouca gente sabe disso, tá? Mas a linfa tem gordura, porque no intestino, né, quando a gente se alimenta, a gordura, uma boa parte da gordura que está ali no intestino é absorvida por esses vasos. E principalmente, gente, esse sistema ele está envolvido com a produção, né, de células imunes, tá? Como os linfócitos, monócitos e células produtoras de anticorpos, conhecidas como plasmócitos. Não sei se vocês estão acompanhando aí o jornalzinho do nosso colégio, né? Que é o Informageu.
Lá vai ter algumas informações lá sobre vacina e tudo. E a vacina, para quem não sabe, é uma solução contendo ali micro-organismos enfraquecidos, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, ou fragmentos deles, que são injetados, né, inoculados, ou até em gotinha mesmo, que você ingere. E o teu corpo, ao se deparar com aquele corpo estranho, produz anticorpos. Anticorpo é uma proteína específica. A gotinha é sempre melhor, né? Também acho, Guilherme. Toda vacina deveria ser assim. Tinha até o Zé Gotinha, né? Que era para estimular as pessoas a se vacinarem contra a paralisia infantil. E o que é que acontece, gente? Então, essas células produtoras de anticorpos, tá? Elas estão envolvidas, bastante envolvidas no sistema linfático. Então, você tem os vasos linfáticos, né? Do mesmo jeito que você tem sangue e vaso sanguíneo, você tem linfa e vaso linfático, beleza? O líquido que vai fluir aqui é a linfa e não o sangue. Então, os vasos linfáticos, eles coletam esse excesso de fluido intersticial, né? Sempre que você ouvir essa palavra intersticial, é entre tecido, tá? Ou líquido tissular, que permanece nos tecidos após as trocas entre as células e capilares, transportando-o de volta ao sistema cardiovascular. Como eu falei, esse líquido volta para o cardiovascular, volta para a corrente sanguínea. É importante ressaltar que esses vasos linfáticos, ao contrário das veias e das artérias, eles têm um fundo cego, ou seja, eles vão percorrendo e acabam. Não conecta com nada. Tem um fundo cego, beleza? É como se fosse um cano que no final é tampado. Não se conecta com nada no final. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Só mais 2 minutos que eu paro para tirar qualquer dúvida. Então, dentro desse sistema linfático, tá? Nós temos vários órgãos. Dentre eles, os linfonodos, tá? Que formam os nódulos linfáticos. Gente, eu falei aqui nas outras aulas que as pessoas conhecem normalmente o inchaço dos linfonodos, né? Que também chama de gânglio, chama-se por íngua. Alguém aqui já deve ter ouvido falar em íngua, tá? Então, a íngua é esse processo de inchaço excessivo dos linfonodos, tá? Que são esses órgãos esponjosos que têm como função principal filtrar a linfa. Ele filtra toda a tua linfa, certo? E é importante ressaltar que ele filtra através de um monte de células que estão dentro dele, tá? Células de defesa, os leucócitos, que são de vários tipos, tá? Então, você tem ali um monte de célula preparada para receber corpos estranhos, vírus, bactérias, protozoários, o que for, fungo. Eles estão ali filtrando a linfa. Diana perguntou aqui, esse inchaço dá na garganta também? Perfeitamente. Dá na garganta também. É isso mesmo, Diana. E você tem um monte de nódulos de linfonodos aqui na região do pescoço, tá? Quando um médico quer saber se você está com alguma infecção ou alguma coisa assim desse tipo, ele vai olhar o teu pescoço aqui, vai examinar, vai passar a mão aqui abaixo do queixo, do lado esquerdo ou direito. E aí ele vai sentir se há um inchaço ou não. Se tiver um inchaço, isso é um sinal de que você provavelmente entrou em contato com algum micro-organismo. Pode ser uma bactéria, por exemplo. Cortou o dedo, furou o dedo num prego. Ou foi numa manicure aí que cortou tua unha sem que o aparelho, o alicate dela fosse esterilizado. Aí tem problema, tá? Porque você tem uma porta de entrada por onde os micro-organismos podem avançar no teu corpo. Então, esses linfonodos são estruturas de consistência esponjosas presentes ao longo dos vasos linfáticos. Ao passar pelos linfonodos, essa linfa ela é eliminada através da ação dos linfócitos. Linfócito é uma célula de defesa, tá, gente? Que identificam e destroem substâncias estranhas.
Então você tem íngua, que é o aumento de tamanho devido à multiplicação excessiva dos linfócitos. Vamos aqui passar para o próximo e aí eu dou uma paradinha de leve. E você também pode ter aqui algum processo inflamatório nas tonsilas. Você tem a tonsila faríngea, palatina e lingual, tá? A tonsila palatina é popularmente chamada de amígdala. Algumas pessoas que têm recorrentemente inflamações nessa região, um inchaço muito grande, toda semana está com problema, de 15 em 15 dias tem que tomar remédio, às vezes o médico indica cirurgia de retirada, tá? Às vezes. A cirurgia é sempre uma coisa, é o último caso, quando não tem mais jeito, quando está comprometendo a qualidade de vida daquela pessoa, aí parte para uma coisa dessa. Então, são órgãos linfáticos, tá? Que abrigam aí células fagocitárias. Essa palavra aqui, gente, vocês devem lembrar que está relacionado com fagocitose. Fagocitose, que é o quê? É uma célula engolir ou englobar algum corpo estranho, que pode ser outra célula, que pode ser um vírus, que pode ser uma proteína estranha, certo? Então, esses órgãos, como as amígdalas, né, as tonsilas, elas abrigam células de defesa, né, como linfócitos, que participam tanto do sistema linfático quanto do sistema imunológico, certo? Outros exemplos de órgãos assim são o baço, o timo e as tonsilas, que eu estou falando agora. Pronto, deixa eu agora parar aqui só para saber. Pessoal, há alguma dúvida até aqui? Isso tudo a gente viu, mas a gente passou um tempo sem se falar. Eu quero saber se tem alguma dúvida nesse sentido. Alguma dúvida, gente? Tudo certo, né? Bom demais, gente. Vamos prosseguir então. Isso é só uma revisão. E dentre os órgãos aí envolvidos com o sistema linfático, um dos principais, mas pouco conhecidos, que até na outra aula a gente perguntou, quem sabia que tinha um timo? E pouca gente sabia, tá? O timo é um órgão achatado, tá? Meio rosa, acinzentado, com dois lobos, né? É como se ele tivesse duas regiões, tá? Localizados na frente da artéria aorta e atrás do osso externo. O osso externo, gente, é esse aqui, que está no meio do peito aqui, ó. No meio do peito você tem um osso, tá? Chamado externo. Deveria ser com S, tá? Vou corrigir isso. E é formado por uma massa cinzenta, né? E o seu tamanho ele aumenta durante a infância e com o passar dos anos vai diminuindo de tamanho lentamente e tem como função principal a produção de linfócitos e a maturação de linfócitos indiferenciados para os linfócitos T. Então, os linfócitos T, gente, são células de defesa especializadas. Epa, peraí, um minutinho. São células de defesa especializadas aí que têm o seu processo de maturação exclusivamente no timo, beleza? Então o timo tem essa grande importância aí. Sem timo a gente não vive, porque não teria também linfócitos T maturados. Aí nós temos também o baço, tá? Que é o maior órgão aí presente no sistema linfático. Eu já comentei aqui que eu tenho dois baços, né? Mas o normal é ter só um, tá, gente? Eu tenho um acessório aí, pequenininho. E o baço, ele tem a função, né, principalmente aí de destruir células velhas, como a gente vai ver. Então o baço é o maior órgão do sistema imunológico e caracteriza-se aí por não possuir circulação linfática. Ele não possui circulação linfática. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem aquela rede de vasos linfáticos passando por aí. Mas por que é tão importante? É porque o baço ele destrói aquelas células de defesa do sistema linfático, tá?
que não servem mais, que estão muito velhas, tá? Desgastadas. Então, é muito importante o baço. Tá? Então, ele destrói, além de destruir micróbios, restos de tecidos, substâncias estranhas, células do sangue em circulação, ele também destrói leucócitos, tá? Ou seja, células de defesa, que estão aí amplamente disseminadas no sistema linfático, mas que estão velhos, tá? Então, células que não têm mais a função devida. E destroem plaquetas também, que são elementos aí do sangue. E eles armazenam aí 200 mililitros de sangue. Às vezes, quando você tem algum acidente, você tem esse baço chega a estourar mesmo, você tem que fazer uma cirurgia, tá? A boa notícia é que a gente consegue sobreviver sem o baço, tá? O fígado da gente acaba se adaptando direitinho aí e consegue cumprir muitas dessas funções aí, certo? Destruir todas essas substâncias e essas células velhas. E no sistema linfático, nós temos diversos tipos de leucócitos. Dentre eles, os macrófagos, tá? Macrófagos, já está dizendo macro, né? É uma célula bem grandona comparada a outras, certo? Que participam da fagocitose, que eu falei já. A fagocitose é esse processo de englobar ou engolir, né, uma célula ou um corpo estranho. Esses macrófagos, então, eles fazem essa fagocitose de células mortas, senescentes, que já são velhas, né? Corpos estranhos, regulação da função de outras células, processamento e apresentação de antígeno. Essa palavra aqui, gente, vocês vão ver bastante. Antígeno é o que é estranho ao teu corpo, tá? Você entrou em contato com uma proteína estranha, um carboidrato estranho para o teu corpo. Pronto. Isso é um antígeno. Você entrou em contato com um vírus. Pronto. Isso é um antígeno. E o antígeno sempre é o que vai fazer o teu corpo reagir produzindo anticorpo. Então, você tem essa dinâmica antígeno-anticorpo. Beleza? Então, ele tem essa função aqui em relação aos antígenos. Também modula aí reações inflamatórias e destruição de micróbios e células tumorais, tá, gente? Então ele tem essa função aí. Uma célula está saindo da linha, está começando a ter um comportamento estranho, né? Voltado aí para multiplicação desenfreada. Esse macrófago pode destruir uma célula tumoral e impedir que você tenha câncer. Os linfócitos, né? Que é outro tipo de célula aí, que são chamados de linfócitos. Células aí com diferentes funções, né? Você tem diferentes tipos de linfócito, linfócito B e outros mais, mas que compartilham aí características morfológicas semelhantes. São células pequenas, assim, poucos micrômetros comparados às outras, né? Produzem anticorpos e fagocitam micro-organismos e se desenvolvem a partir de células da medula óssea e se deslocam no sistema linfático. Eu até esqueci de colocar no Google Meet um seriado bem interessante, tá? Que é Cells at Work, né? Células ao trabalho aí. É um anime, é bem legal, que mostra isso muito bem, como as células de defesa, elas estão em todos os lugares e elas migram de um local para outro, tá? Você pode ter aqui um linfócito no sangue e ele migra para o teu sistema linfático ou para o teu fígado ou para outro órgão ali próximo. Eles atravessam qualquer membrana ali e tem essa capacidade de atuar em diversos tecidos. E você tem as células T, que é aquela que eu falei, que só maturam, né? Só tem as suas funções aí exercidas depois da maturação no timo, né? Então eles começam a viver como células imaturas, né? Chamadas células-tronco. Células-tronco, tá, gente? São células indiferenciadas. Você olha para ela, você não sabe se aquilo vai ser uma célula da pele,
uma célula do cérebro, você não sabe o que vai ser aquilo. É uma célula indiferenciada. Então ela começa indiferenciada. E ela migra para o timo, tá? Onde amadurecem e se transformam em células T, propriamente ditas, né? A sua função é de reconhecer e destruir células normais do corpo, como, por exemplo, as células infectadas por vírus. Os linfócitos T aprendem como diferenciar o que é próprio do organismo do que não é, do que ainda não é, certo? Então, isso acontece no timo. Isso é muito importante para que a gente não, para que nós não nos para que não haja uma autodestruição do nosso próprio organismo. Inclusive, esse é o grande problema do coronavírus, né? Desse novo coronavírus. Quem tem Covid-19 pode aí desenvolver a forma grave da doença, que é quando o teu corpo ele produz uma tempestade de citocinas, são substâncias que vão destruir, tá? Células tanto infectadas quanto células do teu próprio corpo que estão boas, tá? Então é por isso que você tem aí a síndrome respiratória aguda grave, né? Porque você tem ali uma destruição de todo o epitélio ali interno dos pulmões. A pessoa fica com falta de ar, tem uma deposição de líquido ali dentro, tá? Então as células T são importantes porque elas diferenciam uma coisa da outra. Nós temos também as células B, ou linfócitos B, que permanecem aí na medula óssea e amadurecem, transformando-se em células B propriamente ditas, né? Também tem um período de maturação. Elas também reconhecem células e materiais estranhos, como bactérias que invadiram o corpo. E elas produzem anticorpos, ou seja, proteínas, que se aderem à superfície da célula estranha e provocam destruição. Tem um vídeo bem legal que eu vou me lembrar de colocar aí, que mostra como é esse mecanismo, tá? Esses anticorpos, eles são inseridos numa bactéria, por exemplo, e eles sangram essa bactéria, tá? Eles literalmente sangram, não é exatamente sangue, né? Mas aquele líquido interno da bactéria, ele acaba saindo, escoando, e a bactéria morre. Você também tem os natural killers, né? São os, trazendo para o português aí, são células naturalmente assassinas, né? Então elas não passam por processo de maturação, beleza? Essas aí já nascem prontas. E destroem uma grande diversidade de organismos, incluindo as células cancerosas, tá? É muito importante esse tipo de célula. Você teve ali um corte na mão, tá? Às vezes nem chega no teu linfonodo, né? Filtrando ali a linfa, tá? Nem chega lá, é uma bactéria ou alguma coisa. O natural killer, às vezes de uma hora para outra, vai lá, atua e destrói esse possível invasor. Então, é muito importante. É importante, por exemplo, para que você não tenha, se você não tem nenhuma vacina de boa tarde, Matheus. Para que se você não tiver nenhuma vacinação aí de tétano, às vezes é isso que te salva, tá? Você até entrou em contato com tétano, mas esse natural killer vai lá e destrói ele. Mas é sorte, né, gente? Ninguém vai contar com a sorte. Tem que se vacinar direitinho. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida aí, povo? Beleza, então vamos nessa. E por fim, é importante aqui, gente, ressaltar que o sistema linfático ele não possui, tá, um órgão equivalente ao coração, beleza? Então você não tem uma bomba impulsionando a linfa para seguir o seu fluxo.
A linfa, portanto, não é bombeada, como no caso do sangue, mas mesmo assim ela se desloca, né, no sentido correto, pois as contrações musculares comprimem os vasos linfáticos, provocando o fluxo da linfa. Então, a panturrilha aí, que está aparecendo na imagem inferior aí, quando você contrai, você dá uma comprimida capaz de fazer a linfa subir, tá? Os vasos linfáticos também possuem válvulas que impedem o refluxo, ou seja, o retorno, né, desse líquido, dessa linfa, em seu interior. Certo? Então você tem essas válvulas no interior dos vasos linfáticos. Assim, essa linfa circula pelo vaso linfático num único sentido. Olha aqui à esquerda, só relembrando, gente. Olha aí como é que é o interior desse vaso linfático, tá? Você tem essas estruturas aí. E no centro desse vaso aí, roxinho, do lado esquerdo, você tem essas válvulas, tá? Esse formato aqui impede que o líquido volte. E do lado de fora aqui, olha aí, essa imagem aqui demonstra aqui como esse líquido penetra. Você tem aí células epiteliais sobrepostas umas às outras, tá? Como se fossem camadinhas de uma célula na outra. E tem um espacinho que permite que esse líquido entre. Você nunca vai encontrar aí, em condições normais, uma hemácia, tá? O glóbulo vermelho do nosso sangue. Não vai porque não passa por aí. Pronto, gente. Sabendo disso, vamos fazer agora algumas questõezinhas que a gente ainda faltou fazer nas últimas aulas. Só um minuto. Minutinho que eu vou apresentar outro slide aqui. Minutinho, pessoal. Só um momento. Vamos lá então, gente. Vamos ver se vocês aprenderam. Vitor, me lembra aí, meu irmãozinho. A gente fez essa questão aqui. Oi? A gente chegou a fazer essa questão aqui. Eu acho que não. Beleza. Então vamos fazer. Vamos fazer em conjunto aqui, pessoal. Vamos fixar esse assunto aí. Quando ficamos doentes, é comum que os linfonodos aumentem de tamanho, formando as popularmente conhecidas ínguas. Só uma curiosidade aqui, viu, gente, antes da gente prosseguir. Não sei se vocês viram aí o jornalzinho do Ageu. Tem lá uma matéria sobre a peste bubônica, tá? A peste bubônica recebe esse nome de bubão. E bubão é um sinônimo de íngua, tá? Porque essa doença, chamada de peste bubônica, ela acabava ocasionando um inchaço gigantesco, tá? Dos linfonodos, dos gânglios ali, né? Onde tem muito linfonodo aqui na virilha, no pescoço, nas axilas, tá? Então, é horrível mesmo, viu, Diana?
e matou muita gente, porque é uma bactéria que não tinha nenhum antibiótico na época. O primeiro antibiótico veio aparecer há pouco tempo, gente. Tá? Século XX. Certo. Deixa eu ver quem falou aqui. Let's go, Andrael. Gente, então, olha, quando ficamos doentes, é comum que os linfonodos aumentem de tamanho, formando as popularmente conhecidas ínguas. Esse inchaço ocorre em virtude de: letra A, um aumento da linfa no interior dos linfonodos. Letra B, um aumento da quantidade de hemácias no interior do linfonodo. Letra C, uma multiplicação de linfócitos no interior do linfonodo. Letra D, um aumento no número de vírus mortos. Tem letra E ou só até D? Que não está aparecendo aqui para mim. Só até D, né? Deixa eu ver o que é que o pessoal colocou aqui. C. Eu lembrei agora que a gente... Massa, Lari. Eu lembrei agora que a gente fez essa questão sim, viu? A gente chegou a fazer essa questão. É letra C, gente. O organismo aí percebe que tem uma coisa estranha, como por exemplo na peste bubônica, tá? Que vocês vão ver que é causado pela mesma bactéria que causou a chamada peste negra e outras mais. E aí você tem o teu organismo produzindo loucamente célula de defesa dentro do linfonodo, mas aumenta muito, beleza? Então é isso, gente. Letra C de casa, mandaram muito bem. Vamos ver a próxima. Pera. No trajeto dos vasos linfáticos, existem estruturas ovoides que apresentam como função filtrar as substâncias nocivas. Essas estruturas são chamadas de: letra A, gânglios nervosos. Letra B, amígdalas. Letra C, timo. Letra D, linfonodos. Ou letra E, linfa? E aí, meu povo? Que estrutura ovoide é essa que filtra? Letra A, B, C, D ou E? Iago disse que é D. Vitor, Felipe, João, Guilherme, Emerson. Todos acham que é a letra D. É isso mesmo, gente. Tá? O linfonodo é aquele órgão esponjoso, cheio de célula de defesa, que filtra, né? A linfa entra por ele e sai do outro lado, teoricamente, né? Sem nenhum corpo estranho, sem nenhum vírus, sem nenhuma bactéria. Mandaram bem, eu acho que a gente também fez essa. Agora vamos para questões que a gente com certeza não fez. Vamos lá. Há alguma coisa, né? Circula por fora dos capilares sanguíneos e banha todas as células do tecido do corpo, fornecendo nutrientes e recolhendo produtos da atividade celular. Esse líquido é drenado pelo alguma coisa aqui, tá uma lacuna, e posteriormente por um vaso sanguíneo. Marque a alternativa completa, que completa respectivamente os espaços do trecho acima. Essa aí eu vou dar um tempinho para vocês, pessoal. Essa aí a gente nunca fez, não. Vejam aí, letra A, B, C, tem duas B aí, tá? B1, B2, D ou E, vejam aí. A maioria está colocando letra D de dado.
Vamos lá, gente, olha. A questão começa. Há alguma coisa circula por fora dos capilares. Por fora dos capilares sanguíneos. Então, se circula por fora dos capilares sanguíneos, a gente já sabe, tá? Que não é sangue, mas alguma coisa circula. Então, isso aí é um líquido. Que líquido é esse? Tá? O vaso é um líquido? Não. O linfonodo é um líquido? Não. A linfa é um líquido. Então, só pode ser linfa. Beleza? E esse líquido aí, ele é drenado por alguma coisa. Quem drenaria um líquido? Seria um linfonodo ou seria um vaso? O linfonodo, como a gente acabou de ver, ele não drena, ele filtra. Quem drena é o vaso. Logo, letra D de dado, gente. É a linfa que circula e quem drena são os vasos linfáticos. Letra D de dado. Alguma dúvida aí, Guilherme? Alguma dúvida aí, povo? Vamos lá. Próxima questão. Analise as alternativas e marque aquela que apresenta a função exercida pelos vasos linfáticos do corpo. Então vamos ver o que é que um vaso linfático faz, pessoal. Vejam aí, tentem resolver aí. Um minutinho aí. Essa também tá fácil, né, gente? A gente acabou de discutir isso, né? O vaso linfático, ele drena e transporta a linfa perfeitamente. É isso que um vaso linfático faz. Certo? Se você tem problema nos vasos linfáticos, você vai ter problema nessa drenagem. Ou seja, você vai ficar todo inchado, edemaciado, tá? Você vai ter problemas. Então, você tem que ter esses vasos funcionando corretamente. Letra D de dado. Muito bem, gente. Próxima questão aqui. Algumas vezes, quando estamos doentes, percebemos um pequeno inchaço na região do pescoço. Isso é consequência de quê, gente? Letra A, B, C, D ou E? Façam aí, um minutinho. Dai acha que é D. Vamos ver. Vamos ver o que é que o pessoal vai falar. Essa tá meio ambígua, né? Só mais 30 segundinhos aí, pra ver se tem alguma coisa a mais aí. Ok, gente. Na minha opinião, essa questão é ambígua, tá? Tanto a A poderia ser certa, tá certo? Quanto a D de dado poderia ser certa, beleza? Porque é um inchaço dos gânglios linfáticos, beleza?
você tem aí os linfonodos aí presentes aí inchando pra caramba, beleza? Então é verdade, é o gânglio linfático inchado que faz você ter o inchaço no pescoço. Mas se você quisesse falar a nível celular, beleza? A nível celular, você falaria que há multiplicação exagerada e descontrolada de células nessa região. Isso pode ser confundido com câncer. Poderia. Mas a gente está falando nesse contexto aqui do sistema linfático. Então, se você tem uma proliferação muito grande de células de defesa, de linfócitos, tá? De linfócitos, perceba, é porque o conceito de câncer não é esse. O conceito não é esse. A multiplicação exagerada e desenfreada de uma célula, não é isso? Mas você também pode ter a multiplicação exagerada, né, e descontrolada aí de células de defesa, tá? Você pode ter também, certo? Inclusive, às vezes, é preciso até você ter alguns procedimentos cirúrgicos aí, beleza? Então, a A e a D poderiam estar aí consideradas corretas, beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma questão, gente. E com essa a gente termina. A imagem, aí do lado direito, representa o que, meu povo? Um vaso linfático, um tumor linfático, um vaso sanguíneo, um gânglio linfático ou um capilar arterial? O que é que estaria mais próximo disso aí? Larissa falou que é D. Andrael também. E João também. Eu vou concordar, viu, Maria Helena? O mais próximo de ser correto é letra D, porque os gânglios, né? O médico vai lá olhar, deixa eu ver se você está com gânglios. Na verdade, ele quer ver se você está com os linfonodos, né, ali um pouquinho inchados. Então, gânglio às vezes é utilizado, tá, para se referir a linfonodo, mas o correto era estar escrito aqui linfonodo, um linfonodo, beleza? Mas o mais próximo de estar correto aqui é um gânglio linfático, porque gânglios linfáticos dizem respeito a linfonodos, tá? Em determinadas regiões, geralmente aqui no pescoço, geralmente no braço, debaixo das axilas, nas axilas ou na virilha. Então, o melhor seria marcar letra D de dado, gente. Alguma dúvida por aqui? Pois é, Dai, essa questão foi meio mal formulada, mas é bom vocês, sempre que se depararem com uma questão assim meio ambígua, se perguntarem o que é mais próximo de estar dentro do que eu aprendi, entendeu? Então é isso, gente. Se não tem nenhuma dúvida, eu vou pedir, tá? Só por gentileza, mesmo que já fez, que coloquem aí o nome de vocês e a turma. E aí, quem fizer isso, está liberado. Desde já, gente, eu agradeço por estarem aqui. Próxima semana a gente se vê. Grande abraço a todos. Vou postar a aula mais tarde. Até. Vou postar a aula mais tarde, sim, com certeza. Certo? Tá? Essa aula foi gravada. E eu vou colocar no YouTube e vou
botar o link lá no Google Meet. Tchau, Aisha. Tchau, gente. Tchau, Mirela. Tchau, todo mundo. Valeu.